Glória a Deus. Como é bom, queridos, desfrutar da presença de Deus, da sua misericórdia que nos cobre a cada dia, sendo a causa da gente não ser consumido, destruído. Como é bom receber de Deus. Deus tem colocado um texto no meu coração, querido. Eu quero dividir esse texto com você. Mas antes de nós lermos aqui, começarmos a entrar no texto, eu queria pedir que a gente pudesse, nesse momento, estar totalmente conectado, né? Ontem a gente teve aqui um culto abençoado das crianças e o tema era esse, conectados com Deus. Então, assim, o ambiente de culto, queridos, ele é um ambiente muito minucioso, né? Muitas das vezes a nossa resposta, aquilo que nós vamos receber de Deus, ela se manifesta em detalhes, né? Às vezes no finalzinho de uma canção, ou no início dela, ou no meio, às vezes no final da mensagem, no meio, no final. Às vezes são detalhes que você pega, que você entende que Deus falou com você, que Deus te deu a resposta, que Deus te deu destino, que Deus te deu direção. Então por que eu estou falando isso? Porque no momento que você se desloca daqui para lá, você perde esse detalhe. E às vezes você perde a resposta de Deus, você perde a direção de Deus, você perde o destino de Deus para a sua vida. Aí você sai dizendo assim: Deus não falou comigo, Ele falou, só que a distração não permitiu que você ouvisse. Então, assim, é um momento da gente estar muito conectado. O ambiente de culto não é ambiente que a gente conversa. O ambiente de culto não é ambiente que a gente mexe no celular. No ambiente de culto a gente senta e fica conectado. A gente não se distrai por nada, né? Então, assim, eu queria que a gente pudesse se ajudar, porque às vezes tem alguns irmãos que não têm discernimento. E às vezes a gente quer conversar. Aí você, na humildade, fala com ele: irmão, nesse momento não. Porque a Bíblia diz que a gente tem que exortar uns aos outros, amém ou não? Fala para ele com carinho: nesse momento não conversa comigo não, irmão, porque eu estou prestando atenção ali, e eu te convido a prestar atenção também, para que você não perca nada, irmãos, porque a nossa expectativa é que Deus abençoe o nosso coração aqui, amém? As crianças que não ficam na salinha, segura. Às vezes a gente fica aqui, ó, eu fico ouvindo umas abençoadas amassar copo. Você que é papai, que é mamãe, se teu filho está amassando copo, tira da mão dele, pelo amor de Deus. Que às vezes a gente está ali pregando, o cara está pregando e está aquele barulho, trec, trec. Aí eu penso que é o demônio que está se manifestando. Aí eu fico ali, como é? Repreenda Jesus. Mas não, é o teu filho que às vezes ele é inquieto. Eu entendo que as crianças são elétricas, né? Eu não estou aqui culpando as crianças, eu entendo que às vezes é difícil controlar. Mas dá um brinquedinho, algo que não faça barulho, né? Alguma coisa que possa distrair, mas não deixa com que nada roube a nossa atenção. Porque todo tipo de distração faz a gente perder a percepção do que Deus tem para nós. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então vamos lá. Atos capítulo 16. Atos capítulo de número 16. Nós vamos ler aí, iniciando a leitura no verso de número 16. Atos 16, verso de número 16. Quem achou, diga amém. Assim está escrito: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito:
Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoutes, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse por segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido ou ido embora. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Abaixa só um pouquinho, que está dando um pouquinho de microfone aqui. Amém, querido? Pode fechar sua Bíblia, coloca ela no seu colo. Vamos pensar e refletir nesse texto que a gente já conhece, que a gente já ouviu falar, mas a minha expectativa é que Deus possa trazer lições abençoadoras ao nosso coração através desse texto que a gente já está familiarizado com ele. É o texto de Paulo e Silas na prisão, onde eles cantam louvores e adoram a Deus. A gente conhece essa história, a gente canta sobre essa história e a gente fala de maneiras diversas sobre esse assunto. Mas, à medida que eu meditava nessa história, nesse texto, o Espírito de Deus foi me fazendo entrar dentro de alguns assuntos aqui e abençoaram demais o meu coração e eu quero transmitir isso ao seu. O capítulo de número 16 dos Atos dos Apóstolos, ele é um capítulo que está antecedido pelo Concílio de Jerusalém. Concílio é aquilo que se chama de assembleia, ou que se chama de reunião. Os apóstolos se reuniram juntamente com Paulo e assim conversaram para poder decidir como que seria os próximos passos dos neófitos na fé, dos novos na fé. Porque naquele tempo, os judeus estavam se convertendo, os gentios estavam se convertendo, e a igreja, estabelecida ali em Jerusalém, ali liderada por Tiago, por Pedro, estavam impondo jugo, mosaicos sobre essa igreja que estava nascendo em Jerusalém. Então Paulo vem, senta com os apóstolos, eles conversam, Paulo expõe a sua visão, expõe o seu entendimento, e Tiago, tá? Se você estudar a Bíblia detalhadamente, você vai ver que Pedro nunca foi o líder da igreja de Jerusalém, Ele se destaca muito, mas ele nunca foi o líder da igreja de Jerusalém. O líder da igreja de Jerusalém era Tiago. Se você olhar no capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, você vai ver que a palavra final, a decisão que será estabelecida é dada por Tiago. Então eles vão estabelecer que eles deveriam apenas se abster da carne sufocada, da prostituição e do sangue. São esses preceitos que vão ser estabelecidos aos neófitos na fé. Então esse concílio vai ser feito, essa lei vai ser estabelecida e isso vai ser decretado. E o capítulo 16 mostra que Paulo, depois de sair do concílio, ele chega aqui a esse lugar, a essa cidade chamada Derbe e Listra, e aqui ele vai, de fato, começar a vivenciar algumas coisas que começam a ser interessantes para a nossa meditação. E a primeira coisa que a gente vai pensar e refletir aqui no texto
é quando Paulo começa, de fato, naquilo que tinha veementemente no seu coração, a ambição de pregar o Evangelho, de propagar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Paulo está passando pelas cidades e está estabelecendo as formas, assim como eu falei aqui, das decisões que foram tomadas no concílio. Ele está estabelecendo isso e dizendo para as igrejas, ó, foi decidido isso, vocês têm que fazer assim, assim e assim. E ele vai passando pelas cidades e falando aquilo que foi concordado entre os apóstolos. E o texto diz que a igreja crescia em número e grande quantidade, e eram sendo firmadas dentro dessa observância que havia sido determinada pelos apóstolos. Mas aí o versículo de número 6 vai dizer para nós que quando Paulo passa pela Frígia, pela província da Galáxia, ele deseja anunciar o Evangelho, ele deseja propagar o Evangelho, e aí o texto diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus. Está no texto, depois você lê na sua casa o capítulo 16 todo, que você vai ver isso que lemos aqui. E aqui a gente encontra uma primeira lição aqui para nós no texto. O texto diz que eles queriam pregar, e a Bíblia diz que o Senhor, por meio do seu Espírito, impediu Paulo e os seus companheiros de anunciar o Evangelho. Perceba, porque nós temos um conceito de que não há impedimento para aquilo que é correto. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Nós temos esse conceito de que se algo é certo, então não tem impedimento. Mas esse conceito não é atestado pela Bíblia. Porque nós estamos vendo aqui que Deus vai impedir Paulo de fazer o que julgamos ser certo. Ah, mas pastor, Marcos capítulo 16, está lá a comissão, ide por todo mundo, ou indo, melhor na versão original, por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. A Bíblia manda ir, pastor, e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é certo. Ah, também temos Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo 10, falando das armaduras de Deus. Uma delas é o que? Calçai os vossos pés com a propagação, a sandália da proclamação do Evangelho. Então, pregar o Evangelho é correto, é certo, mas o Espírito de Deus está dizendo para Paulo, não faça. Não faça isso, não pregue, não anuncie. E aí nós começamos a ver aqui a primeira lição de que toda vez que há um impedimento na nossa vida, é preciso nós discernirmos muito. Por quê? Porque nós temos também a tendência de, é o demônio, é o diabo, é o Satanás, é a obra do inferno, porque está tendo impedimento, está tendo barreira, está tendo objeção, o diabo não está deixando isso acontecer. Querido, mas aqui estamos lendo um texto onde Deus é aquele que também causa empecilhos e impedimentos na nossa vida. Mas por que Deus faz isso, pastor? Por que Deus às vezes impede a gente de fazer algumas coisas e que principalmente parece correto e certo? Quando Deus coloca um impedimento na nossa vida, Ele está falando conosco para a gente fazer o retorno. Faz o retorno. Faz a volta. Faz a curva. Não é por aí. Não é dessa maneira. Não é desse jeito. Não é dessa forma. E eu preciso discernir isso com muita sensibilidade. Porque aqui nós estamos falando de um homem, querido, extremamente grandioso. Alguém que de fato viveu algo muito poderoso na sua trajetória, na sua vida, e espiritualmente falando foi alguém muito grande dentro das Escrituras Sagradas. E é esse homem que vai vivenciar essa experiência. Deus pode estar dizendo para nós, diante de algumas coisas que não estão se abrindo para nós. E às vezes a gente fica insistindo em bater na porta. Mas Deus está dizendo para nós, contorna, retorna, volta, porque não é esse o caminho que eu tenho para você. E isso aqui é muito poderoso,
Porque à medida que você aprende esse princípio, isso pode abençoar muito a sua vida. Quando você estiver diante de alguns projetos, diante de alguns sonhos, diante de alguns objetivos, diante de algumas coisas que você está querendo ir, que são corretas, que são certas, mas de repente você está olhando e aquilo não está dando certo, você tenta daqui, você tenta dali, você tenta daqui de um jeito ou de outro, as coisas não se abrem, os caminhos não se abrem, e você insiste porque você entende, é correto, você acha que Deus está no negócio, mas as coisas não estão dando certo, e você insiste, persiste em fazer aquilo. Você precisa discernir que certos tipos de impedimentos, de bloqueios, de barreiras são estabelecidos por Deus na nossa vida e não pelo diabo. E muitas das vezes essas barreiras, esses impedimentos é Deus dizendo, faz o contorno, volta, sai dessa estrada, não é essa a direção que eu tenho, não é esse o caminho que eu tenho, não é esse o lugar que eu te quero, faz o contorno, retorna, volta! Se você não ouvir a voz do Espírito Santo, você pode bater, 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 até que aquilo que está fechado se abra. Porém, não foi Deus que abriu para você. E aí você pode acessar um lugar que Deus não estabeleceu para você e sofrer nesse lugar. Porque quando é Deus que nos abre os lugares, nós nunca viveremos nada que não foi estabelecido por Ele. Nada. Porque diz a Bíblia no livro de Provérbios que as bênçãos do Senhor não acrescenta dores. Não acrescenta dores, querido. Então, muitas das vezes é preciso ter essa sensibilidade. Ah, mas até onde eu tenho que insistir, pastor? Até onde eu tenho que persistir? Até onde pode ser Deus testando a minha perseverança? É preciso discernir se de fato é para você perseverar ou é de fato para você fazer o contorno. Porque às vezes Deus faz isso, Ele fecha o caminho para que você faça o contorno, para que você retorne. Não é assim que a gente que dirige vive às vezes? Você vai por um caminho, chega lá, você está de cara com aquele caminho, está fechado. Hã? Pô, mas você está acostumado a passar por ali todos os dias. Ó, está fechado, os ônibus estão passando lá pelo outro lado. O que está acontecendo naquele dia? Você vai precisar pegar uma outra direção, um outro itinerário. Quando o caminho se fecha, Deus está indicando para nós, esse caminho não é o caminho que eu estou direcionando para você. Quando algumas coisas se fecharem na sua vida, abre a sua mente e entenda que Deus pode estar dizendo para você, eu estou dizendo, contorna, volta. E olha que importante isso, porque isso aqui não vai determinar só uma coisa, isso vai determinar muita coisa. Olha como o texto discorre. Olha o verso a seguir. Passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aí chegaram e tentaram fazer isso em Bitínia. O Espírito Santo de Deus impediu novamente. Novamente eles foram impedidos. Eles intentaram fazer isso outra vez e o Espírito de Deus não permitiu. Aí o verso de número 9, de 8, diz assim, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma... Olha como isso é poderoso. É o texto e o seu contexto. Paulo teve uma visão. Pastor, o que tem nesse texto aqui de poderoso? Tem muita coisa. Porque quando eu dou ouvidos à voz do Espírito Santo e me submeto a esse governo dele, dizendo para mim, retorna e eu retorno, o que vai acontecer comigo? Uma visão espiritual vai se abrir diante dos... Eu preciso liberar isso para você. Porque visão espiritual é só para quem ouve a voz do Espírito e se submete ao seu comando. Todas as vezes que o Espírito de Deus fala ao meu coração, fala ao meu ouvido e eu disponibilizo, eu estou disposto a obedecer a sua voz, visões espirituais, Luan, se abrirão diante dos meus olhos. Visão espiritual se abre. Paulo se submete. Ele entende, ainda depois de insistir, mas ele compreende que o Espírito de Deus não está permitindo. Então ele se sujeita ao comando, ao governo do Espírito e para num determinado lugar. Quando ele para, uma visão espiritual se abre diante dos seus olhos, dando a ele a direção correta.
dando a ele a direção certa. Ele queria ir para vários lugares, o Espírito Santo travou ele. E ele, uma vez que para e ouve isso, Deus vai mostrar para ele. Aí o texto diz que ele tem uma visão de um varão macedônio gritando: passa-nos e ajuda-nos. Ô irmão, eu preciso falar isso. Hein? Vai doer, mas tem bálsamo aqui. Tem, Rose? Vai doer, mas tem bálsamo. Escuta, posso falar? Sim ou não? Vocês me autorizam a falar isso? Então pega, escute bem. Existem pessoas que não estão sendo alcançadas e libertadas por Deus por causa da minha insubmissão à voz do Espírito. À medida que eu decido fazer o meu caminho, o caminho daqueles que precisam ser salvos são interrompidos. Enquanto eu quero ir para cá, alguém está gritando lá do outro lado, dizendo: me ajuda! Enquanto eu quero ir para cá, tem alguém gritando lá: passa para cá e me ajuda, cara. Mas o que é que me leva, o que é que me conduz, o que é que me faz acessar as pessoas que estão em necessidade? É ouvir a voz do Espírito e deixar ela guiar o meu ouvido. À medida que eu faço o que eu quero, que eu vivo como eu quero, essas pessoas jamais serão interceptadas no meu caminho. Eu jamais acharei essas pessoas. Mas Deus para Paulo e diz: Paulo, escuta, ouve, porque tem alguém necessitado, tem alguém gritando, e a igreja precisa parar e ouvir, gente. A igreja precisa parar e ouvir, porque Deus tem direções para nós, Deus tem socorros para fazer através de nós, Deus tem libertação para fazer através de nós, mas essa correria que a gente faz em seguir o nosso caminho não nos permite ouvir. Não nos permite ouvir e atender aquilo que Deus de fato quer fazer através de nós. A visão vai se abrir, Paulo vai conceber, aí o texto diz que de prontamente ele arruma as coisas, ajeita as coisas e parte. De prontamente ele parte. Paulo vai entrar na Macedônia. Quando ele entra na Macedônia, queridos, e começa de fato a projetar aquilo que de fato ele queria fazer, ele vai parar na cidade de Filipos, e ali ele vai encontrar uma mulher chamada Lídia, numa reunião de oração, a qual ele vai falar o evangelho para essas mulheres, e a Bíblia diz que Deus vai abrir o entendimento de Lídia para entender o que Paulo está pregando. Lídia vai receber o Senhor no seu coração e vai assim, juntamente da sua família, constranger a Paulo e os seus amigos a ficar alguns dias na casa dela. Aí o texto diz que Paulo vai sair novamente em busca de um lugar de oração. E é nesse momento aqui que eu começo a pregar para você. É nesse momento aqui que eu começo a desenvolver a mensagem que Deus colocou no meu coração. Porque é a partir desse momento que Paulo vai buscar esse lugar de oração e ele vai encontrar uma escrava que dava lucro, muito lucro aos seus senhores, por meio de práticas de adivinhações. E quando Paulo vai a esse lugar de oração, essa menina começa a andar após ele e os que estão com ele, dizendo: esses que vêm a nós e anunciam o evangelho da salvação são homens de Deus. Ah, Jesus. Esses que vêm a nós e anunciam o evangelho da salvação são homens de Deus. Aí a Bíblia diz para nós assim, e ela fez isso por muitos dias. Ela fez isso por muitos dias. E aqui tem outra lição para nós. Por que o texto diz isso para nós? Que essa menina ficou por muitos dias atrás de Paulo, dizendo: esses que nos anunciam o evangelho da salvação são homens de Deus. Esses que nos anunciam o evangelho da salvação são homens de Deus. Esses que nos anunciam o evangelho da salvação são homens de Deus.
elas ficaram fazendo isso tantas vezes, ela ficou fazendo isso tantas vezes, e dias repetidos, que Paulo ficou indignado e repreendeu o demônio que estava sobre a vida dessa menina. E é aqui que tudo começa. Por que é aqui que tudo começa? E aqui eu queria que você prestasse muito bem atenção nisso. Tudo, grava isso, Bianca, tudo na nossa vida cristã, tudo na nossa vida espiritual, Maurício, tudo na nossa vida com Deus, Rose, começa a partir de um posicionamento. Tudo começa na nossa vida a partir de um posicionamento. Inclusive, Bianca, os sofrimentos. E aqui você descobre o tema da minha mensagem nessa noite. O preço na vida de um libertador. O preço na vida de um libertador é muito alto, mais do que imagina. O preço na vida de um libertador é altíssimo. E talvez você descubra hoje aqui nesse lugar por que você tem sofrido algumas coisas. Talvez você descubra hoje aqui nesse lugar porque algumas coisas se levantam contra você. Talvez você descubra hoje porque o adversário te oprime e te assola tanto. Talvez você descubra hoje porque algumas coisas estão te aprisionando tão arduamente. Talvez você saiba isso hoje nessa mensagem. Porque aqui começa o sofrimento de Paulo nesse momento. Ele está lá, na cidade, falando, pregando, orando, passeando, vamos dizer assim, até que ele decide se posicionar contra aquela menina que está para lá e para cá atrás dele. Para lá e para cá atrás dele. Esses são homens de Deus. Esses são homens de Deus. Esses são homens de Deus. Quando Paulo decide se posicionar e dizer: Espírito, sai dela, em nome de Jesus. A partir do posicionamento de Paulo, nós vamos começar a ver o trajeto de sofrimento e dor que ele vai passar. A partir desse posicionamento. Está no texto isso. De maneira muito clara e evidente nós começamos a ver isso. E aqui eu vou começar a pontuar algumas coisas aqui. Muitos dias. E aí, quando eu estava estudando essa mensagem, Fernando, eu questionei isso aqui. Por que muitos dias? Por que isso acontece muitos dias? Presta bem atenção nisso aqui, não distrai não. Por que isso acontece muitos dias, Felipe? Exatamente, para nos levar a um estado de indignação. Sim ou não, gente? Sim, porque ela não faz isso uma vez. Imagina, Fernando, alguém atrás de você todo dia com uma palavra. Todo dia, numa expressão mais violenta, enche o saco. Sim ou não? Irrita, estressa, cansa, chateia. E é isso, essa mulher vai fazendo isso tantas vezes, até levar Paulo a esse lugar de indignação, de irritabilidade, aonde ele é levado a um posicionamento. Por quê? Que Deus muitas das vezes permite que afrontas, que perseguições, que calúnias durem muito tempo na nossa vida. O céu está dizendo para nós: eu quero te trazer a um lugar de indignação. A mente de Deus, hoje eu estava lá em casa com o Eduardo, e às vezes a gente fala certas coisas engraçadas, mas tem coisas que são engraçadas, mas lógicas. Aí o Eduardo diz assim: pastor, Deus é doido. Mas, irmão, dura coisa é tentar entender a mente de Deus. Dura coisa é tentar entender os meios de Deus trabalhar, as formas de Deus agir na nossa vida. É duro, muito duro entender isso. Mas olha como Deus é. Deus permite uma menina se levantar
e perseguir muitos dias a vida de Paulo. Sabe por quê? Para tirar Paulo de um lugar de estagnamento, para tirar do comodismo, para tirar desse lugar confortável que muitas das vezes a gente fica, para tirar a gente da frieza, para tirar a gente do marasmo espiritual. Por quê, gente? Porque um ser humano, escute bem isso, um ser humano com as motivações certas, indignado, ele é uma bomba nas mãos de Deus. É muito triste, tia Lu, nós vemos uma geração hoje que não tem mais indignação no seu coração. É lamentável olhar para a igreja do Senhor nos dias atuais e ver que dentro do coração da igreja há chateação, dentro do coração da igreja há tristeza, dentro do coração da igreja há mágoa, dentro do coração da igreja há feridas, dentro do coração da igreja há ofensa, dentro do coração da igreja há apurrinhação, mas não há indignação. Não há. A igreja é ferida porque o irmão falou assim, a igreja é ferida porque o outro fez assim, a igreja é ferida porque o outro agiu assim. Irmão, nada disso vai mudar a nossa vida. O que nos muda é a indignação com a causa. Às vezes Deus permite alguém ficar no nosso calo, pedra no sapato. Tu sacode, tenta tirar a limpa, mas a pedra está ali, o espinho está na tua carne. E a gente ora, questiona, reclama, fala e faz um monte de coisa. E vai e faz jejum, faz propósito e o espinho não sai por nada. Você entrou aqui para ouvir uma resposta de Deus. Filha, eu quero te trazer de volta a um lugar de indignação, porque já tem tempo que eu te vejo parada. Você está desistindo de tudo. Você abandonou sonhos, abandonou projeto. Você perdeu esperança, perdeu perspectiva, até mesmo a tua fé. Você desistiu de tanta coisa. Eu quero te trazer de volta a um lugar de indignação, aonde as perdas não eram aceitáveis. Jesus. Sabe por que Deus às vezes faz isso? Porque Ele sabe que você já está aceitando tudo. Você perde aqui, aceita, não reclama mais. Perde aqui, aceita, perde lá, aceita. Esvazia aqui do Espírito, não esquenta. Perde a graça, não esquenta. Perde a presença, não esquenta. Não vai no culto, não esquenta. Se Deus fala, não esquenta. Se Deus não fala, não esquenta. Se Deus me toca, não esquenta. Se Deus não me toca, não esquenta. Se Deus me abraça, não esquenta. Se Ele abraça, não esquenta. Deus não quer você assim, não. Deus ainda quer te ver brigando com Ele, dizendo: Deus, por que tu não veio hoje? Deus, por que tu não falou comigo hoje? Deus, por que tu não veio na minha casa hoje? Deus ainda quer te ver lutar. Eita! Ah, Jesus, me ajuda. Eita, que isso, Jesus? Eita! Sabe por que essas coisas se levantou? É porque Deus viu que você parou. Deus olhou para dentro de você e viu que lá por dentro você quer desistir. Ele olhou para dentro de você e viu que você quer abandonar, que você quer largar. Viu que você não está se importando mais. Aí Ele olhou e falou: tem que levantar alguma coisa para despertar a indignação no coração dele, no coração dela de novo. Isso que está acontecendo, isso é a resposta de Deus. Pega. Isso que está acontecendo é só para trazer de volta a indignação, Maurício. Porque o problema não é você estar na frieza que você está. O problema é você estar conformado com ela. Porque todo mundo passa por momentos assim. Todo mundo passa por momentos de frieza. Todo mundo passa por momentos de fraqueza. Todo mundo passa por momentos de desânimo. Mas quando Deus vê que você se desistiu de levantar e quer ficar deitado, aí Ele se incomoda. Ele entende quando olha para você e diz assim: é só um tempo na vida do meu filho.
É só uma fase, eu sei que está acontecendo alguma coisa, está difícil para ele está meio assim, mas eu sei que vai passar. Mas quando ele olha para dentro de você e vê que você já não está mais disposto a se erguer, nessa hora ele tem que vir. E aí são escravas que aparecem, como apareceu na vida de Paulo, e fica ali, cutucando ele de vara curta. E por que Deus, pastor, quer me ver indignado? Porque é a indignação que gera o posicionamento. Não existe posicionamento para quem não é indignado. Só pessoas indignadas, Felipe, se posicionam. A indignação é que gera o posicionamento. Por que nós somos parte de uma igreja hoje que não se posiciona mais diante das coisas? Porque ela já perdeu a indignação. Uma igreja que não está indignada com a sua situação, ela não se posiciona. Uma igreja que não está indignada com a terra, com o mundo, com a sociedade, ela não se posiciona. Todo posicionamento é gerado pela indignação. Então Deus levanta a escrava para gerar indignação em Paulo. E a indignação vai gerar um posicionamento. E o posicionamento vai gerar o sofrimento. Que maravilha! Aí vocês não gostam não? Gostou dessa? Deus levanta a escrava para me perseguir, para gerar indignação. A indignação gera posicionamento. E o posicionamento gera sofrimento. Então, se gera sofrimento, então eu não quero me posicionar e nem ser indignado. Mas você vai sair daqui entendendo hoje que é melhor sofrer pelo posicionamento do que pela ausência dele. É melhor viver uma vida dura de sofrimento, se posicionando em Deus e ser um instrumento de libertação na sua mão, do que anular a sua indignação e o seu posicionamento e não ser servo no reino do Deus Todo-Poderoso. Vai entender isso. Por isso que dura muitos dias. E aí, olha isso, pega isso. Eu anotei aqui para não esquecer. Aí, pastor, se eu me indignar, eu me posiciono. E se eu me posiciono? Se eu me posiciono, o sofrimento está me esperando. Então, como que eu resolvo isso, pastor? Como que eu faço? Como que eu soluciono isso? Só tem uma maneira. Pega isso, tá? Só tem uma maneira de resolver isso. Como que eu faço para resolver isso? O que vai definir é com o que eu vou me importar mais. O que vai definir é com o que eu vou me importar mais. Acabar com o meu sofrimento, primeira opção. Acabar com o meu sofrimento e a perseguição na minha vida, ou ser um agente de libertação e transformação nas mãos dos Deus Todo-Poderoso. O que vai definir a solução aqui? Acabar com o meu sofrimento e a perseguição, ou decidir ser um agente de libertação e de transformação nas mãos dos Deus Todo-Poderoso? Porque eu tenho uma notícia para te dar. Se você quer estar aqui, ou aqui, ou aí, porque a gente pode ser em qualquer lugar. Se você propõe no seu coração ser um agente de transformação, ser um agente de libertação, não se iluda, o sofrimento vai ser parte contínua da sua vida e da sua história. Qual é a outra decisão, pastor? Se você não quer ser um agente de transformação, de libertação, se você não quer viver isso em Deus, abandonar isso, desistir disso, provavelmente o sofrimento vai, pelo menos amenizar vai. Pelo menos amenizar vai. Só que à medida que eu decido abraçar esse lugar de paz, de tranquilidade, de ausência de dor e de sofrimento, eu estou perdendo a maior bênção da minha vida, que é ser servo no reino de Deus.
Deixa eu dizer uma coisa para você que é a igreja, a noiva, nunca haverá um tempo que ela viverá sem aflições, que ela viverá sem angústias, que ela viverá sem dor, que ela viverá sem tribulação, que ela viverá sem perseguição, que ela viverá sem afronta, que ela viverá sem agonia. Nunca haverá. Aqui nessa terra, não. Mas há uma promessa de eternidade dizendo: Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui não. Então uma igreja que ainda nutre no seu coração a esperança de que a vida com Deus anule totalmente o seu sofrimento, está 100% iludida. Uma igreja que ainda busca uma vivência em Deus, da esperança de ter 100% de anulação o seu sofrimento, ela está iludida. Nunca haverá isso. Nunca acontecerá isso. A proposta do reino de Deus nunca foi evitar o seu sofrimento. Se torna crente, se torna igreja, servo de Deus, e você nunca mais sofre. Você nunca mais passa por nada. A proposta de Deus nunca foi essa. A proposta de Deus foi dizer isso: o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. O Evangelho nunca me ausenta 100% do sofrimento e da dor, mas ele me traz um gozo que a terra jamais pode me proporcionar. Então eu preciso entender que à medida com que eu desisto do meu chamado, abandono o privilégio de ser um libertador naquilo que fui vocacionado, de ser um transformador, de mudar a vida de alguém, eu perco essa bênção e essa dádiva. Eu vivo uma vida muitas das vezes de paz, tranquila, sem sofrimento, mas sem de fato ser útil diante do reino do Senhor. E perco o maior gozo que eu já podia ter experimentado na vida. Deus não propõe aliviar totalmente o seu sofrimento, mas certamente você desfrutará de um gozo que nunca essa terra poderia dar para você. O gozo de entrar num lar destruído e através do que Deus colocou nas suas mãos, ele ser restaurado. O gozo de ver um drogado sendo liberto. O gozo de ver alguém na prostituição sendo transformado. O gozo de ver vidas que outrora estavam perdidas lá no mundão, sendo totalmente renovadas pelo poder e a ação de Deus através da sua vida. É esse gozo que eu estou falando. E o que vai me fazer subsistir, pastor, é o peso que eu vou dar mais a um do que o outro. Se o sofrimento e a dor pesar mais do que o gozo em ser um instrumento nas mãos de Deus, eu vou abandonar. Eu vou desistir. E aí eu te pergunto isso: o que tem pesado mais para você nos dias de hoje? O que tem mais pesado no seu coração? Talvez tenha pessoas aqui que já até por dentro estão querendo parar com tudo, abandonar, desistir, porque é pesado demais, é difícil, é afrontoso, é perseguição, é luta, é isso, é aquilo outro. Sabe por que você está assim? Porque a dor está tendo mais peso do que o gozo de ser um instrumento nas mãos de Deus no seu coração e na sua vida. O sofrimento está sendo mais pesado do que a alegria de servir a Deus. Aí a gente vai olhar para os cristãos e vai dizer: mas por que você é alegre? Por que você é feliz? Você não sofre? Não, eu sofro. Talvez sofro mais do que você que está aí perdidão. Faço mais coisas do que você. Só que eu desfruto de uma alegria que você não conhece. A questão é essa. Quando eu digo para o morto, levanta, ele levanta. Quando eu digo para o cego, abre os olhos, ele abre. Quando eu digo para o sem vida, tenha vida, ele tem vida. Se essa alegria não for maior no meu coração, jamais poderei subsistir. Jamais poderei subsistir. Se o prazer de louvar ao Senhor, de adorar a Deus, de me mover nele, não for mais pesado do que os dias maus, não vou subsistir.
Por que os dias difíceis têm tirado tanta gente da presença de Deus? Por que as provações têm afastado tantas pessoas? Porque eles têm mais peso do que a presença de Deus na sua vida. Porque a eternidade não é tão preservada no seu coração. É isso, João? Não importa o quanto a gente sofre, o que importa é o quanto Deus faz por nós, ou através de nós. É isso que é importante. E essa parte que a gente vai falar dela agora, é a parte que mais chocou o meu coração, mais mexeu comigo. Essa parte me fez chorar, ela maltratou o meu coração, porque o que Deus me fez ver aqui nesse momento foi algo muito precioso. O posicionamento de Paulo, quando ele repreende o demônio daquela menina, os senhores daquela menina, que lucravam com o exercício de adivinhação dela, se revoltam. Porque quando Paulo se posiciona, ele acaba com a fonte de lucro daqueles que estavam ganhando dinheiro através daquela menina. Aí, essa notícia vai chegar aos principais, às autoridades. E esses senhores vão arrastar Paulo até a praça, juntamente com Silas. Vão apresentá-los aos magistrados e vão dizer: olha, esses caras estão ensinando coisas que não é dentro da nossa cultura e não cabe a nós praticar, porque somos romanos. Aí os magistrados vão tirar as roupas deles e vão mandar açoitá-los com varas. E o texto diz que eles vão receber muitos açoites e vão ser lançados no cárcere da prisão. E vão ordenar ao guarda: toma conta deles, vigia eles. Paulo é lançado pelo carcereiro no cárcere da prisão. Ele vai amarrar os pés de Paulo nos troncos. Eles estão feridos, eles apanharam muito, eles estão machucados. Olha isso, querido, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Eles tinham recebido muitos açoites, eles estavam totalmente feridos, sangrando. E é assim, ainda vão ser amarrados no tronco, dentro do cárcere. Aí o texto diz para nós que por volta da meia-noite, esses camaradas começam a orar e cantar louvores a Deus. Ah, irmão, olha, isso aqui abalou demais o meu coração. Preste atenção nisso. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Eles começam a orar e cantar louvores a Deus. Mas eu comecei a pensar sobre isso. Qual é a fonte dessa oração? Qual é a fonte desse louvor? Qual é a fonte dessa adoração? Por que surge essa oração? Por que surge o louvor nos lábios desses caras? E o Espírito de Deus me deu uma percepção e um discernimento. Porque possivelmente, numa situação dessa, talvez muitos de nós faríamos isso. Talvez louvar não, mas orar sim. Concorda, João Batista? Talvez louvar não, mas orar sim. Por quê? Porque estamos presos, apanhamos, estamos sofrendo. Então vamos buscar socorro em Deus. Vamos buscar auxílio. Vamos pedir a Deus que nos livre. Vamos pedir a Deus que entre com provisão, assim como fazemos no nosso dia a dia. Mas eu entendo, olha isso, eu entendo que a oração de Paulo, o louvor de Paulo, a oração de Silas e o louvor de Silas, em nada tem a ver com uma persuasão em busca do socorro de Deus. Isso mexe com o meu coração demais. Eu anotei aqui para te falar. A oração e o louvor de Paulo e Silas não estão atreladas, Bianca, à ideia de persuadir a Deus em socorrê-los. Eles não cantam, Rose. Eles não oram para Deus atentar para eles
e tirá-los da prisão. O Espírito de Deus me deu esse entendimento. E aí o meu coração se quebrou. Eu falei, Deus, como é isso? E o Espírito do Senhor falou assim no meu coração, filho, o louvor que está na boca de Paulo e Silas e a oração que está na boca deles, não é uma persuasão para que eu possa socorrê-los, é resultado do prazer e da alegria do coração deles na comunhão comigo. Ah, irmãos, nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. A oração na boca de Paulo e o louvor na boca deles não são uma persuasão para que eles sejam socorridos por Deus, mas sim uma expressão de prazer e de alegria que não pode ser tirada deles nem mesmo nos seus momentos de maior dor. Ah, que isso? Aí no momento que eu lia isso, eu me lembrei de Tiago capítulo 5, versículo 13. Eu me lembrei, Tiago 5, 13. Olha o conselho. Se está alguém entre vós doente, aflito, faça orações. Se está alguém entre vós contente, cante louvores. Se está alguém entre vós alegre, cante. O que é que Paulo e Silas estão fazendo na prisão, feridos e amarrados? Cantando. Está alguém entre vós alegre, cante. Paulo e Silas estão amarrados, feridos, prisioneiros, mas estão cantando louvores, porque a dor não pode roubar a minha alegria. Se nós sairmos desse lugar que estamos e irmos para esse lugar, nunca mais o diabo nos afastará de Deus. Nunca mais nada conseguirá nos afastar de Deus, porque nós ainda levamos uma vida onde a imagem que temos de Deus é de um socorrista que está pronto para auxiliar a nossa vida no momento do nosso desespero. Deus não é um socorrista para aliviar o desespero da nossa alma. Deus é alguém que está no trono dizendo, eu quero alguém de coragem, que mesmo em meio aos piores dias, possa manter comunhão viva comigo. Quero uma igreja que no dia do seu sofrimento não perca o seu prazer em mim. Eu quero uma igreja que no dia da sua dor não perca o seu contentamento em mim. Fala a verdade. Fala a verdade. Quantos de nós aqui vivemos essa comunhão íntima de prazer no dia do nosso sofrimento? Mentira. Nossa oração não foi resultado de comunhão. Nossa oração foi pedido de socorro. Porque na dor a gente não tem comunhão. Na dor a gente não tem relacionamento de prazer. Na dor a gente tem relacionamento de interesse. É verdade ou mentira? Na aflição a gente não tem comunhão com Cristo. Na oração nós fazemos oração de socorro. Está preso, está orando porque quer ser livre. Está ferido, está orando porque quer ser cicatrizado. Está doendo, está orando porque quer que Deus te tire da situação. Eu quero ver ter comunhão íntima, dizendo, ainda que a situação está totalmente ruim, deteriorando, mas o meu prazer em ti não pode ser tirado. Esse é um caminho para você hoje. Deus está dizendo para nós, Bianca, nos dias das tuas aflições, não cante louvores e não faça oração para me persuadir, auxiliar você e socorrer você. Mantenha comunhão comigo. Eita, Jesus da glória. Isso aqui é muito poderoso, isso aqui é muito poderoso.
Porque olha o poder de alguém que consegue ter a ousadia de se manter em comunhão com Cristo em seu prazer no dia da sua adversidade. Olha o poder que isso tem. Olha o poder que isso tem. Olha, Luan, o que vai acontecer dentro desse lugar por causa disso. Olha, varão, olha o que vai acontecer aqui por causa disso. Por causa da ousadia, da coragem desses caras. Em dizer para o céu, não importa onde eu estou e como eu estou, eu te amo. Eu vou te adorar, porque a tua presença está aqui comigo. Eu me alegro em ti. O meu contentamento vem do Senhor. Não importa se as minhas costas estão feridas. Não importa as dores que eu estou sentindo. Não importa a escuridão desse cativeiro. A minha alegria vem do Senhor. Quem está alegre, cante. Então eles estão alegres. Ou então a Bíblia mente. Estão alegres ou não estão, João? Eles estão alegres. Paulo e Silas está alegre. Porque eles estão cantando louvores. E eles não estão só alegres, João. Eles estão com outra coisa também, Luan. O quê? Eles também têm fôlego. Porque também está escrito, tudo que tem, faça o quê? Então eles não estão só alegres, eles têm fôlego. Por quê? Porque o sofrimento não pode tirar o fôlego da minha alma. O sofrimento pode macular a carne, mas a minha alma ninguém toca. Vão ficar lá, por causa da comunhão. À medida que o céu olha e vê a ousadia de alguém no dia do sofrimento estabelecendo comunhão de prazer, o céu não pode ficar parado. O céu não pode ficar fechado quando vê uma ação dessa. O céu olha e diz: que isso? Eu esperava que esses caras pedissem para eu ir lá tirar eles de lá. Eu esperava que esses caras gritassem por socorro. Mas eu estou contemplando o coração deles e estou vendo o gozo de estar comigo. Aí a Bíblia diz: e sobreveio um grande terremoto, abalando as estruturas do cárcere. Escute, que tem uma revelação muito forte aqui. Quando eu oro, persuadindo Deus apenas a socorrer a minha necessidade, apenas eu posso ser livre. Não, tu tem que entender isso. Já pegou, né, Rose? É por isso que pregar na frente de pregador é ruim. A gente começa a falar assim, a mente do cara que prega já vai longe. Quando eu oro persuadindo Deus, minha irmã, apenas para que Deus me socorra, o único livre sou eu. Mas quando eu decido abrir mão de persuadir Deus para socorrer a minha vida e estabeleço comunhão de prazer, a libertação não vem só para mim, vem para todos que estão à minha volta. Está no texto. Porque a Bíblia diz que o terremoto abriu a prisão de Paulo e de Silas. Abriu a prisão de todos. Quando eu decido estabelecer comunhão no dia da minha dor, outros serão libertos. Essa é uma palavra do Espírito para a tua alma. Se você tiver coragem de estabelecer comunhão no dia da tua aflição, outros serão libertados. É isso que Deus espera de você, Rose. É isso que Ele espera, que você seja forte e corajosa. Não
Não importa o quanto as coisas estejam difíceis, continua estabelecendo comunhão. Porque a prisão dos outros serão abertas. É a vida que Deus tem para nós. Todo mundo foi liberto. E aqui o texto começa a dar sentido para o meu sofrimento. Aqui, João, o texto começa a dar sentido para minhas prisões. Aqui o texto começa a dar sentido para as pancadas nas minhas costas. Aqui o texto começa a dar sentido para os meus sofrimentos, para os meus sangramentos, que não são vãos no Senhor. E aí, quando eu estava estudando esse texto, eu estava, sabe aonde? Dentro do carro. Tinha levado a minha esposa no hospital, enquanto ela estava lá, eu estava dentro do carro estudando. E aí o Espírito de Deus falou assim no meu coração: diga para eles, grave bem isso. Grave bem isso. Existem prisões que vocês estão vivendo hoje, que é só para Deus libertar outros amanhã. Existem prisões que estão acontecendo na vida de vocês hoje, que são só para Deus libertar outros amanhã. Olha como Deus faz. Por que eu disse aqui? Que quando a gente vive o Evangelho pensando que Deus é bonzinho a ponto de nos privar do sofrimento, nós estamos porque Deus não te chamou para ausentar você do sofrimento, Ele te chamou para glorificar o nome dEle em você. E se eu sou instrumento da glória de Deus, eu não tenho que me privar da dor e do sofrimento. Porque esse é o poder que Deus quer exercer sobre mim, essa capacidade de me conduzir a lugares difíceis, de me levar a situações de dor, para que o nome dEle seja exaltado. Quando eu nutro um entendimento de que a bondade de Deus me priva da dor, eu estou privando Deus de cumprir seu propósito na minha vida. É Paulo, gente. É Silas. Grandes homens de Deus, adoradores, não privou eles, porque vai privar nós. É isso que Deus quer dizer para nós. Será que você tem essa disponibilidade para eu te colocar em cárcere para libertar outros? Eu quero que você tenha essa disponibilidade de te colocar em prisões para que outros sejam livres. Por quê? Porque se Paulo e Silas não entram naquela cadeia, aqueles homens nunca seriam libertos. E aí o Espírito de Deus falou algo no meu coração, eu preciso dizer para você. Parece que o que eu vou dizer aqui é escândalo, mas não é. Porque o Espírito falou isso comigo quando eu estava no carro. Existem prisões até mesmo de pecados na nossa vida, que servirão para a libertação de outros. Entende isso? Eu fui no monte, fiz um acampamento de 3 dias. Montei um barraco, fiquei lá 3 dias só em água. Não sei nem se eu comi algumas coisas, não lembro. Estou lá dentro. No último dia, estou juntando a barraca para vir embora. Antes de descer, tinha um irmão um pouco mais acima de mim assim. Ele falou: irmão, está descendo? Eu falei: eu estou. Ele falou: posso orar por você antes? Eu falei: sim. Ele começou a orar por mim. Quando terminou de orar, ele disse para mim assim: olha, Deus mandou te dizer que Deus vai levar para o teu ministério muitas pessoas drogadas. Muitos viciados vão te acessar, vão te procurar, vão buscar auxílio na tua vida. E Deus disse para mim que você vai tratar deles, que você vai cuidar deles, você vai lapidá-los em Jesus, e você vai ver muito deles brilhando como um diamante no púlpito do altar de Deus. Eu nunca vi aquele cara. Aquele cara nunca me viu. Como que aquele cara sabia que eu tinha vida de drogado? Como que aquele cara sabia que eu tinha sido prisioneiro das drogas? Sabe por que Deus falou aquilo comigo? Porque é isso que acontece, Tiago. Existem prisões na nossa vida que a gente não entende, mas ela serve para libertar outros amanhã. Talvez quando Paulo está indo para a cadeia, ele não vai entender por que ele está indo para a cadeia, mas ele vai ser instrumento de libertação de Deus. Eu queria que você saísse daqui debaixo desse entendimento hoje. Existem prisões na sua vida hoje, que elas vão ser instrumentos da libertação de outros amanhã. Não desista, não pare, não se desestimule,
não abandone, não largue, porque às vezes é difícil, mas o Senhor vai fazer isso como instrumento de libertação para outros amanhã. E aqui, queridos, eu preciso te falar algo aqui dentro desse texto, porque é algo muito intenso. Porque à medida que esses caras vivem esse terremoto, e o terremoto abre a porta das prisões, eles estão livres. Eles estão livres. Soltou as correntes, soltou as amarras, eles estão libertos. Eles poderiam agora ir embora. Mas aqui é que é a grandeza do entendimento que se tem, Bianca. Porque eu preciso compreender a proposta de Deus para a minha vida. E tem propósitos de Deus que são dolorosos demais para mim entender. Porque Paulo, à medida que as cadeias se rompem, Paulo vai pregar o evangelho para o carcereiro, vai pregar o evangelho para a família do carcereiro, e toda essa casa servirão ao Senhor. É o versículo que tanta gente conhece: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas pensa comigo, Geisa, como que Deus, ou como que eu posso falar de um Deus que liberta se eu sou prisioneiro? Hein, Maurício? Como que eu posso falar de um Deus que liberta se eu estou preso? Como que eu posso falar de um Deus que cura se eu estou cheio de feridas? Isso é uma lacuna, não é? Isso é fácil? É muito difícil falar de um Deus que nunca fez na sua vida e você fala que Ele faz para os outros. Como que Ele faz se Ele nunca fez na sua? E eu preciso amadurecer muito para ter esse entendimento, Dani. Por quê? Porque eu preciso acessar esse entendimento, que nos momentos da minha dificuldade, nos momentos da minha aflição, das minhas prisões, eu tenho uma decisão na minha vida a ser tomada. Nesse momento eu decido se sou escravo da minha dor ou instrumento de Deus no reino dele na terra. Porque é isso que muitas das vezes nossa geração tem vivido. Quando sofre, se prostra. Quando sofre, não quer orar. Quando sofre, não quer vir para a igreja. Quando sofre, não quer cantar, não quer buscar. Não, eu tenho esse poder de decisão nas minhas mãos. Ou eu me torno escravo da minha dor, ou instrumento e ferramenta da minha missão na terra. E aqui, em que pensamento, Rosa, eu decido isso? E esse é o pensamento mais doloroso, Tiago, para aqueles que são chamados por Deus. Porque, Grazi, eu entendo que quando Deus não faz por mim, é porque Ele quer fazer através de mim. Mas isso não é fácil. Porque é difícil ser um instrumento para todo mundo. Mas quando você olha para a sua vida, você não vê nada. Você prega, Deus salva. Você prega, Deus liberta. Você canta, Deus toca. Você ora, Deus age. Você profetiza, Deus cumpre promessas. Você declara, Deus amplia as tendas. E aí você vê o resultado do teu ministério florescer. Você vê o resultado da tua chamada se expandir. Mas quando você olha para a tua vida, não tem nada. Deus faz através de você na vida de todo mundo, mas em você, Ele não faz nada. É preciso muita maturidade para entender isso. Que quando Deus não faz por mim, é porque Ele quer fazer através de mim. E aí eu preciso compreender que é muito mais glorioso, João, o que Deus faz através de mim do que o que Ele faz por mim. É muito mais glorioso. Sempre ficará mais marcado
o que Deus faz através de mim do que o que Ele faz por mim. A probabilidade de ser esquecido o que Deus faz por mim é grande, mas a probabilidade de ser esquecido aquilo que Ele faz através de mim é nenhuma. Vão se esquecer muito rápido do que Deus fez na sua vida. Se você contar um testemunho seu, daqui a pouco as pessoas esquecem. Mas se você contar um testemunho daquilo que Deus fez através de você, ninguém nunca mais esquece. Fica marcado. Eu queria que você entendesse hoje essa grandeza, para que você se levantasse dentro de você e entendesse que Deus tem feito coisas maravilhosas na sua vida, à medida que Ele te oportuniza ser um instrumento dEle. Ah, mas você se frustra porque você quer ter isso, você quer realizar isso, você quer viver isso. Não deixa com que isso te afunde e mine a tua esperança. Olha para o que Ele tem feito através de você. Não importa se Ele não tem feito na sua vida, se Ele tem feito através de você, isso já é mais do que suficiente para te dar uma vida plena sobre a face dessa terra. E aí eu preciso correr para a gente finalizar. Aí o texto diz: se abriram as cadeias de todos. O carcereiro acorda, desesperado, e mete a mão na espada para se matar, porque ele está achando que os presos fugiram. Ele está achando que os presos fugiram. Aí Paulo grita lá de dentro: ninguém foi embora, estamos todos aqui. Tem algo bom aqui? Porque se fosse você, pensa, você estava preso, você manteve comunhão, Deus mandou o terremoto, abalou tudo, abriu as portas da prisão. O que você entender? É Deus, é livramento puro, perna para quem te quer, sim ou não? Ah, gente, a gente tem que aprender muito com a Bíblia. A gente precisa olhar para o texto e aprender isso. Ninguém vai embora. Por que não? Eles podiam ir. O caminho está aberto. Está liberado. Deus não mandou eles ficar. Deus abriu. Vai. A decisão de ficar é deles. E por que fica? Porque o coração deles se importa com os outros. Porque eles ficam? Porque eles se importam com os outros. Se Paulo vai embora, o que acontece com o carcereiro? Se mata. Mas por Paulo ter ficado, o carcereiro e toda a família dele será salva. A minha libertação não é para mim ir embora, é para mim ficar e levar vida aos que estão presos. Esse negócio de que Deus te liberta e você vai embora, não dá certo. Deus nos libertou para ficar e dar vida aos que estão presos. Deus não te libertou para viver a sua vida, Ele te libertou da sua vida para te fazer escravo dele. Hã? Ele não libertou você da escravidão para viver a sua vida, Ele libertou a sua vida da escravidão para ser escravo dele. Eu sou livre da vida que tinha antes, mas sou escravo daquele que me escolheu agora. E é isso que vai fazer de mim um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Isso que vai fazer de mim um instrumento glorioso nas mãos de Deus. Então é isso que eu preciso que você entenda hoje, para que a gente possa sair daqui abençoado. O preço na vida de um libertador. Eu sempre vou ter a opção de não querer ele ou de aceitá-lo na minha vida. Se ele me incomoda ao extremo, eu vou querer abandonar para me livrar do sofrimento. Eu não quero lidar com esse tipo de perseguição, com esse tipo de afronta, com esse tipo de aflição. Eu não quero lidar com isso. Porém, você precisa saber que quando você abre mão disso, você também está abrindo mão de lidar com a glória de Deus sobre a sua vida. Porque essas duas coisas sempre vão andar juntas, Maurício. Sempre vão andar juntas. O sofrimento nunca vai andar separado da unção de Deus sobre a sua vida. Nunca vai andar.
Quando você decide abandonar o peso do seu chamado, a unção vai junto com ele. A unção vai junto com ele. A glória de Deus vai junto com o sofrimento embora. Porque o sofrimento é aquilo que traz o peso da glória de Deus sobre as nossas vidas. Não é isso? É o que Paulo está dizendo. Porque os sofrimentos estão produzindo um enorme peso de glória na minha vida. Quanto mais as coisas se apertam para nós, e nós suportamos o peso dessas coisas, mais a unção de Deus vai enchendo o nosso cálice. Mais o Senhor vai regando a nossa vida e enchendo as nossas vidas. Mais Ele vai transbordando a nossa vida com o seu óleo, com o seu azeite, com a sua presença. E nós continuamos a sofrer. Continuamos a passar por coisas difíceis. Continuamos sentindo dores. Mas nos tornamos cada vez maiores em Deus. Está ouvindo isso, Tainá? Está ouvindo isso? Deus não vai acabar com o sofrimento, mas Ele vai te trazer ainda mais para perto dEle. Ele vai te encher ainda mais. E você vai estar sempre diante dessa decisão. Ou eu vivo sem o sofrimento e sem a unção de Deus, ou eu suporto as tempestades, mas me encho a cada dia da presença do Espírito Santo. Todas as suas aflições é Deus te enchendo um pouco mais. Todas as suas angústias, Fernando, é Deus te enchendo um pouco mais, te capacitando um pouco mais, derramando um pouco mais. Quantas vezes, meu cunhado, eu orei para Deus acabar com o meu sofrimento? Quantas vezes? Quantas vezes eu orei para Deus acabar com o sofrimento da minha esposa? Sabe quantas vezes Deus me ouviu, João Batista? Nenhuma. Nenhuma. Pedi tantas vezes, Deus, não deixa isso, não deixa aquilo. Rosa, Ele não me ouviu nenhuma vez. Eu tive que passar tudo. Eu tive que sentir tudo. Mas na verdade, tudo aquilo era parte de um preenchimento de Deus sobre a minha vida. Tudo aquilo estava trazendo um peso maior de glória e me capacitando para aquilo que Deus chamou para me viver. Precisamos entender isso. Muda a sua perspectiva. Muda a sua visão, muda o seu entendimento hoje. Muda isso. Muda isso. Começa a ver as coisas com outros olhos. Porque o Senhor, Ele é isso que Ele tem para fazer através de nós. Ele quer que você tenha coragem. 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 De enfrentar tudo, de passar por tudo, de encarar tudo. Sabendo que todas as coisas estão produzindo um peso de glória na nossa vida. Eu quero orar por você nessa hora e a gente vai fechar. Você saísse daqui hoje com uma convicção muito grande no seu espírito. Não se distrai não. Não acabou o culto ainda não. Fica na ativa. Presta bem atenção. Eu queria que você saísse daqui com uma convicção muito grande hoje. Eu queria que você pegasse isso no seu coração com toda a força. Põe a mão no seu coração assim. Põe a mão no seu coração. Diga assim para você mesmo. Diga para você mesmo. Eu sou um libertador. Diga de novo, eu sou um libertador. Mais uma vez, eu sou um libertador. Creia nisso. Creia nisso. Sabe como é que o diabo trabalha na maioria das vezes? E na sua maior ação? Destituindo da sua vida o que Deus de fato te fez ser. Ele quer que você não acredite nisso.
Ele não quer que você acredite no que você é. O Maurício iniciou o culto aqui falando isso. Não existe nada que possa nos destruir fora de Deus. Marcos capítulo 8, 36 diz assim: o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E quando a Bíblia diz, acho que é no livro de Marcos mesmo, dizendo assim: não temas um homem que pode matar o corpo, mas temas a mim que posso lançar no inferno a sua alma. Deus é o único que pode nos destruir, ninguém mais pode. O pecado não pode, as pessoas não podem, ninguém pode nos destruir. Só que o diabo quer que você acredite que não tem jeito para você, que não adianta para você. O diabo quer que você entenda isso. Ele quer que você desacredite de tudo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Mas eu tenho essa palavra para o seu coração: você é um libertador em Deus. Mas pastor, eu ainda me encontro preso. Mas você é um libertador. E as suas prisões são uma atestação de que você é um libertador. Escute, pega isso, porque isso aqui é profético e vem do alto. Pega isso. Quando você olhar para uma pessoa aprisionada em alguma área da vida, seja ela em que área for, aprisionada no vício das drogas, no vício das bebidas, no vício da prostituição, no vício da homossexualidade, seja lá onde for que houver uma prisão na sua vida, essa prisão, ela é o sinal de Deus que Ele te escolheu para ser um libertador. E é por isso que você passa por essas prisões. É por isso que você enfrenta esses cativeiros. Porque Deus te escolheu para libertar. E o cativeiro, ele me condiciona para isso. Ele me capacita para isso. É isso que Ele faz comigo. E esse cativeiro que você está enfrentando, cara, tu tem que acreditar nisso. Essa prisão que você está enfrentando é o processo que Deus vai fazer de você um libertador. Por quê? Escute bem isso. Eu não quero tirar o peso disso aqui jamais. Isso aqui é o poder de Deus para as nossas vidas. Não existe nada além disso. Mas olha o que eu estou te falando. Quando Deus nos escolhe para libertar pessoas, Ele não só vai usar a palavra de Deus como fonte para isso, mas Ele vai utilizar as experiências pessoais da nossa própria vida. E por que Deus vai fazer isso, pastor? Olhe para mim. Por que Deus vai fazer isso? Porque a palavra não é suficiente para libertar? Não, não é isso não. A palavra é suficiente para libertar, mas as pessoas são incrédulas para crer. Pastor, a palavra não é suficiente. É, só que quando eu uso só a palavra, as pessoas não creem. Mas quando eu digo, eu fui assim, eu estive aí, eu vivi isso e saí, elas olham e dizem, eu creio. Elas creem quando elas veem essa realidade na sua vida. Então por que Deus nos leva a prisões, Gilberto? Para que as pessoas creiam naquilo que a gente fala. É por isso, porque você não só vai dizer o que está aqui, você vai dizer, ó irmão, eu provo para você que isso aqui é verdade, porque Deus fez em mim. Por que as pessoas me procuram? Por que os drogados me procuram? Eles batem na minha porta. Pastor, eu vim aqui porque eu ouvi dizer que o senhor se drogou. Eu ouvi dizer que o senhor era viciado em droga e Deus libertou o senhor. É verdade, eu estou drogado, preciso me libertar. Por que você acha que eles me procuram, querido? É porque eles olham e sabem da minha história lá atrás e veem o que Deus fez na minha vida hoje. Então eles acreditam nisso. As prisões que eu vivi lá atrás, elas se tornaram um instrumento de libertação nos dias de hoje. Quando você usar a palavra atrelada à sua experiência de vida, Deus vai libertar muita gente. Então você entrou aqui hoje para entender, não desanima diante da tua prisão. Entenda que ela está te fazendo um processo, ela está te fazendo passar pelo processo e está trabalhando você para ser um libertador. Para ser um libertador. Porque isso tem muito peso. Isso tem muito peso, querido. O quanto é acalentador e confortante quando a gente conta a nossa história para alguém, você vê as pessoas sendo confortadas. Bom, eu não sou só eu, ela passou e venceu. Ele passou e superou.
quanto isso dá esperança. Há muita gente. Então a gente precisa entender que esse é o preço na vida de um libertador. Qual é o preço? As prisões. O preço na vida de um libertador são as prisões. Se você está em prisões, você é um libertador. Você é um libertador. E nós vamos orar por isso. Feche seus olhos. Deus Santo, Pai de amor e de bondade, nós te agradecemos por tua presença entre nós, por tua palavra, que caiu na terra dos nossos corações e enxertou os nossos corações. Deus, um pedido apenas te faço. Eu sei que eu falo a libertadores aqui nessa noite, porque foi essa palavra que veio do Senhor para o meu coração nessa noite. Eu falo a libertadores nesse lugar. Libertadores que muitas das vezes não entendem suas prisões, não entendem suas guerras, não entendem suas batalhas, não entendem seus conflitos, não entendem suas oscilações, não entendem suas fraquezas, não entendem. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, que cada libertador desse aqui nessa noite seja fortalecido por tua palavra. E entenda que está dentro do processo de preparação para ser esse libertador que o Senhor chamou. Eu quero que o Senhor faça isso, porque eu sei que o adversário das almas dos teus filhos, das nossas almas, tem tentado destituir o que o Senhor fez de nós, tem tentado nos levar a descrédito, tentado nos fazer desacreditar daquilo que o Senhor tem conosco. Pai, mas que tudo isso seja jogado por terra nessa noite. Que um novo nascer, uma nova esperança nasça no coração do teu povo nessa noite, nos nossos corações. Que novas expectativas, que pessoas aqui agora nesse momento, Senhor, sejam revigoradas por uma nova esperança, revigoradas em sua fé, em sua expectativa, revigoradas em sua certeza de que são escolhidos pelo Senhor, de que pertencem ao Senhor, de que tem promessas do Senhor nas suas vidas. Eu falo a pessoas nessa noite que já perderam esperança de muitas coisas, que olham para a sua vida e acham que sua vida não pode produzir mais nada, que você não pode viver mais as promessas de Deus, que não há planos de Deus mais para você. Mas você entrou aqui para saber que ainda está viva as promessas de Deus na sua vida. Os planos de Deus ainda estão vivos na sua vida. E Deus está dizendo para você: eu quero que você volte a se indignar. Eu quero que você volte, eu quero te ver lutar outra vez. Eu quero te ver guerrear outra vez. Eu sei que você se acha muitas das vezes já enfraquecida. Lutou por tanto tempo. Guerreou por tantas vezes, manteve a esperança por longos tempos, e Deus não veio. Ativa a tua indignação hoje. Volte a lutar por coisas que você desistiu hoje. Volte a lutar por você mesmo. Volte a lutar por sua vida. Volte a lutar por seus sonhos, por seus planos, por seus projetos, por sua vida espiritual. Lute pela sua comunhão. Lute. Que haja um renascer de esperança dentro da tua alma. Que haja um renovo dentro do teu peito, dentro do teu coração. E uma restauração plena atinja você nessa noite agora. Deus, que a tua palavra se cumpra nas nossas vidas hoje, Pai. Que tudo que foi liberado e ministrado aos nossos corações aqui, Senhor, sejam refletidas de maneira real na nossa vida. Que essa palavra seja forte e poderosa para erguer e levantar a vida de pessoas nesse lugar, nessa noite. Eu oro nessa noite e te peço que toda a estratégia e artimanha diabólica aqui seja manietada agora pelo poder do nome de Jesus.
Que toda fala mentirosa do diabo na mente e no coração do teu povo seja agora destituída no poder do nome de Jesus. Que pessoas reconectem nessa noite, Senhor. Que pessoas se alianciem de novo, segurem na tua mão mais uma vez e siga em frente, avance, Senhor, e volte a andar contigo em direção ao teu propósito. Pessoas que largaram, desistiram, abandonaram, reconectem nessa noite, Senhor, para a glória do Deus eterno. Toma o coração da tua noiva e abençoa, em nome de Jesus, eu assim oro e agradeço. Amém.